Filme pornô e vida real. Vamos tentar entender o que acontece no filme pornô e que a gente muitas vezes traz para nossa vida real e aí acaba ficando um pouquinho frustrado. Por quê? Porque não acontece do jeito que é para acontecer, do jeito que a gente imagina que era para acontecer. Algumas coisas dá sim para fazer parecido, mas na maioria das vezes não vai ser igual. Então você tem que adaptar, fazer uma modelagem. Você pega algo e joga aquilo para tua vida, para com você, com a tua parceira, e vocês tentam fazer o mais parecido possível, ou então até melhora aquilo e você fala, uou, né? E vocês criam uma posição só de vocês, criam situações inusitadas, enfim, é você modelar aquilo que você assiste. Deu pra entender? Vamos começar pelo mais famoso, que todo mundo fica encado ali com aquilo, que é em relação ao tamanho do amigão. Todo mundo fica, é o mito do corpo perfeito. O homem fica, né, nossa, porque os caras de filme pornô têm uma gemba desse tamanho. E aí mulher, nossa, porque a mulher é toda gostosa, tem peitão, tem bundão, magrinha. É aquele mito do corpo perfeito, não é verdade? Só que assim, nem sempre o tamanho, ele é documento, porque muitas vezes o homem tem realmente um pênis daquele tamanho, só que na hora de fazer sexo não é tão prazeroso pra parceira. Então converse pra entender se realmente precisa daquele tamanho pra dar prazer pra parceira. No filme, a ideia é excitar você, então eles vão colocar coisas que trabalham a imaginação. Então no caso um pênis bem grande, né, uma mulher toda bonitona, gostosona, com peitão, porque é o perfil que eles trabalham, mas nem todos os filmes são assim. Se você for para um filme mais, por exemplo, tem um site que eu gosto muito, que é o Egri, eu não sei como é que fala, se é egri.art ou .com. É um site europeu em que as atrizes, elas têm peito pequeno, são aquele perfil bem magrinha, não tem tanta bunda, é um perfil clean. E na verdade, as mulheres de lá, que tem aquele perfil mesmo. Então é uma coisa mais real, né? Um pouquinho mais voltado pro mundo real. E os homens também, não é aqueles homens com aqueles pênis gigantes. É um tamanho normal, né? Então a ideia é mostrar um pouco de pessoas normais, né? Não que as pessoas de filme pornô, esses mais famosos, não sejam pessoas normais, mas são pessoas com um tipo de perfil que é atrativo para aquele público. Tá certo? Então, tamanho não é documento e não significa que você ter um pênis que não é daquele tamanho que você não vai dar prazer pra tua parceira. Olha, a posição que acontece em filme pornô nem sempre são posições confortáveis. Por quê? Porque no filme eles vão pegar a câmera e vão ficar ali, tipo, pegando a melhor posição para que apareça literalmente a penetração, o movimento, a lubrificação. Então, aquelas posições que acontecem ali nem sempre são tão prazerosas. Claro, já adianto, você ter um alongamento, ter uma flexibilidade ajuda muito na hora H. Ajuda muito para fazer sexo. Mas você também não precisa ter toda aquela estripulia, fazer movimentos que talvez você nem entenda como é que faz para poder fazer o sexo, entende? Então assim, de vez em quando, falar, vamos tentar aquela posição, porque eu achei legal, achei interessante, pode ser que dê certo, para explorar um pouquinho a criatividade. Então é legal pegar alguns filmes e explorar um pouco essas posições. Trabalha assim o teu alongamento, trabalha a tua flexibilidade, mas não precisa ser necessariamente daquele jeito. Por exemplo, um jeito que muitas mulheres reclamam, que até machuca e os homens imaginam que aquilo é prazeroso, é aquela famosa metelância forte, né? Nem todas as mulheres vão sentir prazer dessa forma e nem com posições, por exemplo, de franguinho, né, que joga a perna lá pra trás, ou de 4 com algo muito forte. Isso vai de mulher pra mulher, de pessoa pra pessoa. Então você tem que realmente conversar antes, tentar entender o que combina com aquela pessoa que você tá naquele momento, se ela gosta daquilo ou não, tá bom? Então posição em filme é justamente para mostrar os ângulos ali e que na vida real você não tem uma câmera te filmando para você ficar mostrando o que tá acontecendo. Então tem posições que são mais agradáveis, são muito mais prazerosas, que pode funcionar na hora H para você. Outra coisa, muita gente fala, nossa, porque os homens duram ali tipo uma eternidade. Entenda que o filme geralmente é gravado num dia inteiro, ou então dura até 2 dias ou mais, dependendo do filme. Então vai ter edições, vai ter cortes. E muitas vezes, se o homem falhar ali no meio, eles vão cortar. O homem vai dar um tempinho, vai se masturbar, vai, enfim, gerar algum estímulo para poder ter ereção de novo, para voltar pra cena. E é o que acontece, na verdade, na vida real. Na vida real, se o homem brocha, você vai parar, vai voltar, faz um oral, faz uma brincadeira, dá um descanso e volta. Então toda aquela performática que tem no filme de que o homem dura pra caramba, de duas uma,
ele tomou algum remédio, ou então teve aquelas pausas pra ele poder relaxar e voltar ativa. Não é impossível, tá? Fazer sexo diretão, não é impossível ficar com ereção durante muito tempo e ficar naquele sexo de horas. Não é impossível, mas não é algo que você faça todo dia. No dia a dia, é algo pra você curtir a pessoa, nem sempre vai ter um orgasmo, ou nem sempre vai chegar a ejacular e vai durar horas, entende? Então, o que aparece no filme tem edição, então nem todos os homens aguentam aquele tempo. Dá pra buscar isso? Dá. Se você quiser durar horas e ter a performática que aparece no filme, ok. Mas entenda que tem uns truquezinhos ali no filme que ninguém conta, que você fica imaginando que o cara foi diretão. E a maioria das vezes não foi. Sem contar que sexo durante horas vai acabando a lubrificação da mulher, vai cansando. Então assim, tem que os dois tá bem preparado fisicamente e emocionalmente, com um gelzinho, com tudo, pra poder durar aquele sexo de horas, tá bom? Por exemplo, o oral. O oral em filme é aquela coisa, por exemplo, mulher que é aquela famosa garganta profunda, o homem que fica com aquela lingona aparecendo. De novo, tudo isso aí é pra poder te excitar. É aquela cena que é pra poder falar, uau, isso é excitante, é isso que eu quero. Mas na vida real, nem toda mulher consegue fazer uma garganta profunda e não precisa, nem sempre é prazeroso ficar com a lingona lá, sem muita saliva, ou então ficar só com a linguinha. Às vezes um beijo mesmo ali na pepequinha é muito mais gostoso. Movimentar a língua, mas com a boca junto, que durante o filme eles ficam mostrando mais a língua que é pra poder aparecer a cena da pepeca e da língua. Então se você fica só com a boca ali na pepeca, não vai aparecer, então não tem graça. Mas na vida real, tem graça, é muito bom por sinal. No caso das mulheres, né, você tem aquele sonho da mulher fazer a garganta profunda em você, nem toda mulher consegue, nem toda mulher tá preparada pra isso. Então é algo de vocês combinarem, ela ir treinando, tem posições pra isso. E as mulheres dos filmes, elas treinam pra isso, elas são profissionais disso. Então elas conseguem fazer isso com maestria. E nem todas as mulheres vão fazer isso ou gostam disso. Então, quando você vê algumas cenas, aquilo talvez seja algo pra você pensar, ok, isso funciona pra gente, não funciona. Claro, se você assistir, por exemplo, um pornô lésbico, um pornô gay, você vai ver que tem cenas ali de oral que dá pra você aprender muito, porque, claro, né, a pessoa já sabe fazer, tem uma também, então vai ser perfeito, muitas vezes é muito bom, mas então você pode usar pra poder aprender, pega, experimenta e vê aquilo que funciona. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes, né? Veja aquilo que funciona pra você, tá bom?